E gravando. Bem, antes de mais nada, para quem está vendo isso sem ter participado da aula, certo? Por alguma razão, não é problema nenhum, nós não teremos chamada hoje. Eu coloquei um trabalho para vocês resumirem essa aula no SIGA daqui para segunda-feira. Então, vocês têm tempo, vão resumir o trabalho. Esse trabalho não vai valer ponto, mas vai valer a presença, tá? No sistema de aulas excepcionais que a universidade adota nessas condições. Tá? A aula vai ser presencial para dar uma oportunidade a quem pode participar, vai ser presencial simultâneo, na verdade, não é presencial, para dar uma oportunidade a quem pode participar de tirar dúvida durante a aula. Mas será também disponibilizada assíncrona, certo? Ou seja, eu vou disponibilizar a gravação, como eu disponibilizo todas as gravações de aula, e dessa vez teremos. Eu descobri que dá para pedir para incluir legenda e transcrição da aula. Certo? Teoricamente, deveria estar aparecendo legenda, para mim não está agora. Vamos ver se aparece quando gravar. Ok, gente? Ok. Lembrando, esse trabalho é presença. Para quem está aqui, eu já vou colocar a presença por estar aqui, por ter conseguido vir. Então, mas ainda assim, vão precisar de entregar o trabalho, tá? Porque eu vou precisar contabilizar isso depois em termos de controle. Nós vamos ter essa aula em dois. Nós temos dois trabalhos relativos a isso que serão apresentados na terça-feira. É assunto de terça-feira. Hoje vocês vão ver a fundamentação teórica da regressão simples, da regressão mais simples que existe, que é a regressão linear simples, como o nome diz. Tá? Primeiro, começando com algumas definições. Existem dois tipos básicos de variável. A variável pode ser qualitativa ou quantitativa. Uma variável qualitativa são qualidades, como o nome diz. Tá? Gordo, magro, alto, baixo, cabelo preto ou cabelo branco, ou cabelo louro. São categorias diferentes. Como são categorias, por definição, são descontínuas. Certo? O cabelo da pessoa, a não ser que seja da garrafa, ou vai ser preto ou vai ser louro. Tá? Se for da garrafa, é diferente, mas eu estou admitindo cabelo original de fábrica. Então, é uma qualidade. Ou é uma variedade, ou é outra variedade. Ou é uma fonte de adubo, ou é outra fonte de adubo. Nesse caso, não faria sentido tentar fazer uma ligação direta, contínua, entre as categorias, já que, por definição, seriam valores descontínuos. Já a variável quantitativa são quantidades. Certo? Altura da planta, massa seca da parte aérea, quantidade de nitrogênio que é aplicada, quantidade de fósforo que é aplicada. São coisas que você pode estar aplicando 50 quilos, ou 51 quilos, ou 40 quilos, ponto 75, porque existe um leque contínuo no eixo, nos dois eixos. Tá ok? Normalmente, o que nós medimos no nosso experimento são variáveis quantitativas, na maioria dos casos. Certo? Medimos a altura, medimos a produtividade, medimos o teor de nitrogênio, medimos o número de folhas. Mas os tratamentos que nós colocamos tanto podem ser contínuos, quantidades de fósforo, quantidades de calcário, quantidades de herbicida, quanto descontínuos, variedades de milho, tipo de herbicida, tipo de adubo, certo? Então, nós podemos ter, e também podemos medir ocasionalmente variáveis qualitativas. Cor do grão, por exemplo, está fazendo melhoramento, o Vitor está lá fazendo melhoramento de fava, pode ser, por exemplo, o
ou se a fava tem graus escuros, claros, pequenos ou grandes. Seria uma medição. Além dessa definição, em função do tipo de dado, ele também pode ser dependente ou independente. O dependente depende do independente, o que é bastante óbvio. O nome já vem dizendo. Então, as variáveis que a gente mede dependem dos tratamentos. Ou pelo menos nós esperamos que dependam dos tratamentos. Por isso que a gente escolheu os tratamentos. A produtividade depende da irrigação. A população de mato depende da quantidade de herbicida que a gente está utilizando. Tá? Tá fazendo sentido até aqui, gente? Sim, professor. E a terceira definição é o que é correlação e o que é regressão. A correlação, certo, é uma ligação entre as variáveis. Aumenta a idade de uma criança, tende a aumentar o peso. Aumenta a altura da planta, tende a aumentar o peso da planta, a massa da planta, na verdade. Tá? Ou aumenta a quantidade de herbicida, aumenta a quantidade de insetos, praga, diminui a produção. Certo? Porque o inseto come a planta, então a produção da planta diminui. Existe uma ligação entre duas variáveis, que pode ser positiva, aumenta o adubo, aumenta a produtividade. As duas vão no mesmo sentido. Ou negativa, aumenta o herbicida, diminui o mato. O herbicida aumentou e o mato diminuiu. Positivo e negativo só quer dizer se estão indo no mesmo sentido ou sentidos opostos. Isso para a correlação. A regressão, por outro lado, é uma expressão matemática que liga uma variável dependente a uma variável independente de uma determinada forma. Então, eu vou criar uma equação. No caso do que a gente está vendo, uma equação de uma reta linear simples, porque eu estou ligando uma variável dependente a uma única variável independente. Mas existem outras formas de regressão que continuam com a mesma lógica. Eu crio uma equação com base nos dados, eu não crio, não é vozes da minha cabeça, são os dados do experimento, tá? Para, com base nos dados do experimento ou da amostragem, eu descrever uma forma matemática que ligue aquelas duas variáveis. A diferença de regressão e correlação está clara para vocês? Sim, professor. Eu vou lembrar que todo mundo está com a câmera desligada, então eu não consigo ver os rostos para ver se vocês estão entendendo. Tá? Eu não estou pedindo para vocês ligarem a câmera, é uma decisão sua, mas que eu vou precisar de mais feedback oral ou pelo chat para poder entender se estão entendendo. A pergunta "estão entendendo" não é uma pergunta retórica. Aqui nós temos dois gráficos separados, um em colunas e um em linha. Se a variável explanatória, ou seja, a variável independente, é qualitativa, não posso representar na forma de uma linha. Por quê? Porque a linha, matematicamente, geometricamente, são infinitos pontos. Ou seja, na hora que eu coloco uma linha, eu estou dizendo que existem infinitos pontos ao longo de toda a linha. Tá? O quê? Se 3 e 4 são duas qualidades diferentes, não é verdade. Não existe uma qualidade 3,5. Ou é 3 ou é 4. Ou é 2 ou é 1. Tá? Então, não tem. Se não existe aquela qualidade 1,5, não vai existir um valor para a qualidade 1,5. E, portanto, não há uma qualidade. Está fazendo sentido para vocês? Sim, professor. Mas no caso de uma variável explanatória, independente, contínua,
mesmo que eu só tenha esses 4 pontos em laranja, eu posso, com base nesses 4 pontos em laranja, identificar uma reta, se o comportamento for de uma reta, como é nesse caso, e dizer que quando x é igual a zero, o y seria, mesmo que eu não tenha o zero na equação, se o comportamento permanecesse, o y seria 15. E para cada unidade de x que eu modifique, o y vai aumentar em 31. Eu tenho, com base nos dados, como chegar à conclusão de qual é essa equação. Além disso, eu posso dizer, eu só trabalhei com 1, 2, 3 e 4, mas eu posso dizer qual seria o valor de y para x igual a 3,25. Eu só preciso pegar 3,25 e colocar na equação. Quer dizer que o valor que eu vou encontrar na equação é o valor que todas as parcelas que receberem 3,25 teriam? Não, porque existe a variação do acaso. Mas eu tenho como dizer que, em média, todo mundo teria 3,25. Está fazendo sentido? Sim, sim. Continuando com a diferença entre regressão e correlação, na regressão nós temos uma equação que liga as duas variáveis, x e y. Vocês não vão utilizar isso nesse momento, mas também pode ligar um y com vários x's diferentes. Por exemplo, descrever a produtividade em função da quantidade de nitrogênio, fósforo e potássio que a gente adiciona. Tá? Mas não é o caso aqui na disciplina. Na regressão, nós vamos usar os dados e vamos calcular uma equação matemática que faz a ligação. Na correlação, nós simplesmente fazemos a ligação matemática, a força da ligação. Está fazendo sentido? Tá sim, professor. Ô, professor, a correlação vai ser sempre pontos que vai seguir a linha, né? Repete, Bernardo. A correlação ela vai ser um conjunto de pontos sobre a linha. Não, a correlação você vai apresentar ela como uma nuvem de pontos, mas sem a linha. A linha é justamente a linha formada pela equação, pela regressão. Tá certo, entendi. Certo? Porque na correlação você só está dizendo que eles estão ligados. E aí você mostra os pontos no eixo x, y, né? E vê aquela nuvem de pontos. Os pontos estão espalhados lá. E aí você tem uma ideia se eles estão ligados ou não estão ligados. Quanto melhor eles forem ligados, mais apertadazinha vai ficar aquela nuvem. Se eles não tiverem ligação nenhuma, certo? Indica o quê? Vai ser praticamente uma esfera, certo? Com x e y, o x varia, o y varia, e você não consegue entender para onde é que estão variando. Tá? O x aumenta, o x abaixa, o y nem aumenta nem abaixa, fica na mesma coisa, ou você tem um valor de x qualquer, e o y você não tem ideia de qual vai ser com base no x. Isso aí indicaria que não tem ligação nenhuma. Por exemplo, se eu pegasse os meus alunos todos até hoje e colocasse os pesos deles no eixo x e as alturas no eixo y, você não ia conseguir ver nenhuma ligação, ou melhor, peso e altura não, peso e nota, você não ia ver nenhuma ligação. Aluno gordo com nota alta, aluno gordo com nota baixa, aluno magro com nota alta, aluno magro com nota baixa, aluno no meio do caminho, nem gordo nem magro, com nota de tudo quanto é tipo.
Então, os dados fariam um balaio de gato lá que você não consegue entender nenhuma ligação entre as coisas, porque são duas coisas completamente independentes entre si. Tá fazendo sentido? Entendi, professor. Certo? Na regressão, eu teria uma equação que ligava. Nesse caso, a equação não ia valer nada. Porque como x não explica y, a equação ligando x e y, você não consegue entender o que se trata. Tá ok? Então, quando é que a gente vai usar? Quando é que a gente vai usar a correlação? Quando eu quero ver se duas variáveis têm um comportamento semelhante ou oposto, mas que é ligado. Tá? Por exemplo, eu quero ver. Vocês, antes de eu dar o exemplo, se você pensar em absorção de nutrientes, qual é a característica do sistema radicular que determina a velocidade de absorção de nutrientes de uma planta? Potencial hídrico, não? O potencial hídrico não é uma característica da planta. Ele determina, mas não é uma característica da planta. Mas realmente, se tiver com o solo muito seco, ela não vai absorver nutrientes, porque o nutriente vai junto com a água, né? Mas qual seria a característica da planta? A quantidade de soluto. Você está pensando de novo na parte de como a água vai ser transportada, né? O que, novamente, está correto, mas não é o que eu estou pensando ainda. Entendi. A planta absorve nutrientes pelo sistema radicular. Diga, Luiz Paulo. Pode ser o metabolismo, professor? Vocês estão pensando em características fisiológicas. Eu estou falando de uma característica morfológica. Ah, tá. Por sinal, os dois estão corretos, tá? Só não é a pergunta, só não é o que eu estou querendo falar. A planta absorve nutrientes por onde? Pela raiz. Sistema radicular. Sistema radicular. É óbvio, né? Mas qual característica do sistema radicular é mais importante? A massa do sistema radicular, o volume do sistema radicular, o comprimento do sistema radicular ou a área superficial do sistema radicular? Área superficial. Área superficial. Correto. Quem governa a absorção de nutrientes, fora esses aspectos fisiológicos que vocês falaram, é a área superficial. Beleza, tudo certo. Dessas 4 características, qual é a mais difícil de medir? A área superficial. A área superficial. Certo? Hoje está menos difícil porque a gente consegue digitalizar e fazer a estimativa. Mas, tradicionalmente, o método é muito chato de fazer. Certo? Massa de raízes, facílimo. Melhor, facílimo em termos. É a mais fácil desses, mas não é fácil porque você tem que tirar a raiz do solo, né? Mas é fácil de fazer, relativamente fácil. Comprimento radicular, razoavelmente fácil. Volume radicular, fácil. Área superficial, chato pra cacete. Para ter ideia, o procedimento tradicional seria quebrar a tensão superficial, dar um banho em álcool, por exemplo. Depois colocar as raízes numa solução de corante. Tirar a solução de corante, lavar o excesso. E aí determinar quanto corante ficou absorvido na superfície das raízes. Ou seja, primeiro eu tiro o excesso, depois eu tenho que passar por um processo para tirar todo o corante, para depois determinar essa quantidade de corante. Procedimento extremamente sacal e que você erra muito. Muita mais de eu, né, professor? Tem muita mais de erro. Por exemplo, o corante era para ficar numa camada de uma certa espessura, mas ficou mais grosso. Ou quando você lavou o corante, lavou demais. Ou entrou corante dentro do tecido radicular porque você quebrou demais a tensão superficial. É infernal.
Tá? Hoje em dia não é mais tanto. Hoje em dia você vai botar a raiz no scanner e o scanner vai determinar a área superficial admitindo que cada pedaço de raiz é um cilindro. Aí vê o raio do cilindro e, com base no raio do cilindro, calcula a área. Mas aí também é aproximado, né? Bem longe, né? É até bastante bom, Stênio. Desde que você consiga pegar bem a raiz, é até bastante bom. Certo? Porque ele não calcula um cilindro único, ele vai calculando o cilindro aos pedaços, tá? Então, ele vai medindo a raiz, o diâmetro da raiz, em intervalos muito curtos e depois integra isso aí. Ah, entendi. Certo? Não é um diâmetro único da raiz. Ele mede o diâmetro de cada pelo radicular que ele vê, de cada trecho de raiz, ele sai medindo o diâmetro, mede o comprimento e com base no diâmetro. Ele tem a linha com base no comprimento, ele tem a outra dimensão e é calcular a área. Então, hoje é relativamente simples. Relativamente. Mas vamos dizer que eu tenho uma correlação muito alta entre a área radicular e a massa de raízes. O que é esperado, né? Dentro de uma mesma espécie de planta, a massa de raízes vai estar muito ligada com a área superficial daquelas raízes. Não faz sentido para vocês? Pode repetir, professor? Pois não. Se eu pegar milho, por exemplo, a mesma variedade de milho, pela lógica, se as condições são homogêneas, a massa de raízes vai ter uma ligação muito forte com a área superficial das raízes. Faz sentido? Sim. Porque são duas medidas da mesma coisa, né? Isso não é verdade, diferentes variedades, diferentes espécies, mas dentro de uma mesma variedade, vai ser uma coisa bastante ligada. Vamos dizer, para efeito de raciocínio, que a ligação seja de 95%. O que quer dizer isso? A variação na massa de raízes explica 95% da variação na área das raízes. Então, elas são muito ligadas. Aí eu posso utilizar a massa como um indicativo indireto da superfície. Faz sentido? Faz. Certo? É um uso da correlação. É um dos usos da correlação. Certo? Eu não vou falar porque tem correlação, eu não vou falar que eu estou falando da superfície radicular. Eu não estou falando da superfície. Estou falando da massa. Mas estou usando o que acontece com a massa como indicativo do que o que acontece com a superfície. Porque as duas variáveis têm um comportamento muito próximo. Está fazendo sentido? Tá sim, professor. Agora sempre vai ser um valor estimado, né? Nunca vai ser um certo. Não, ele é um valor... Nesse caso, não é nem estimado, Stênio. Ele não é um valor estimado. Porque você não vai estimar o que acontece com a superfície. Tá? Você está usando uma variável para descrever o que acontece com a outra. Mas não está fazendo uma ligação matemática que diz se a minha massa é tanto, minha superfície é quanto. Isso é a regressão. Entendi. Certo? Você só está usando como indicativo de ligação. Não que é realmente... Você não vai falar que está falando na superfície. Vitor está perguntando se a regressão é tipo uma consequência lógica entre variáveis. Pode ser ou não, Vitor. Mas a regressão é uma ligação matemática. Se tem uma ligação lógica ou não, não é matemática, não é regressão. Tá? Porque a gente pode ter uma regressão boa, mas sem ter essa ligação lógica, por coincidência.
Não entendi o que você perguntou com ecorrelação. Também não é a correlação. Certo? Tem que pensar o seguinte: tanto a correlação quanto a regressão são ligações matemáticas. Tá? Não são ligações necessariamente reais. O que vai definir se a ligação é real ou não é o seu conhecimento do assunto. Por exemplo, um dos livros que eu usei para estudar para o concurso, quando eu entrei em 93, olha, 91 que foi o concurso, tinha um exemplo desse problema. Os pesquisadores pegaram dados históricos americanos de produção de fumo, ou seja, tabaco, e produção de feno, que são coisas completamente separadas. Produtor rural que produz fumo normalmente não produz feno. Feno é forragem seca para fornecer para o animal na época fria. Isso é o feno. E o fumo é o que faz para fazer cigarro. São dois produtores completamente separados. Mas eles mostraram que à medida que aumentava a produtividade do feno, aumentava a produtividade do fumo. Como se as coisas são completamente separadas? Porque as duas coisas são ligadas com um ano em que eles viam esse valor. E esses dados são da década de 50 nos Estados Unidos, correspondem à época que começou a adubar e usar mais defensivos agrícolas. Então, de um ano para outro, o consumo de adubos e insumos aumentava em todas as culturas, aumentava nos Estados Unidos como um todo, e isso permitia às duas culturas, de uma forma completamente independente entre si, aumentarem a produtividade. Mas se você olhasse a correlação entre eles, ou a regressão entre eles, se fosse feita, você ia chegar à conclusão de que o fumo, a produtividade do fumo, explicava a produtividade do feno, ou vice-versa. O que não faz sentido, agronômico. Clareou mais, Vitor? Certo? O que é que vai definir se tem uma ligação lógica, se tem uma ligação, como você falou, real? Certo? É o seu conhecimento do assunto. Eu posso admitir que um aumento de produtividade de milho com a adubação fosfatada é porque o milho estava com deficiência nutricional e eu estou fornecendo aquele nutriente. Porque eu conheço fertilidade para isso. O uso do BS no sentido americano, bom senso. Porque também poderia, exatamente, você tem razão, o uso do bom senso. Porque nesse caso também poderia ser, no exemplo que eu tinha dado do feno e do fumo, poderia ser o BS americano. Bullshit. Ou besteira. Tá? Então, por isso que eu quis checar qual era o BS que você estava falando. Tá? Mas realmente é o caso do bom senso. É um bom senso fundamentado. Eu conheço o assunto, eu tomo as minhas decisões com base no meu conhecimento do assunto, não somente na matemática. A matemática me ajuda a tomar decisões, mas não substitui meu bom senso. O uso da correlação está claro, gente? Está claro, professor. E quando é que a gente vai usar a regressão? A regressão nós vamos usar quando quisermos estimar um valor para y, tanto de pontos que não utilizamos, quanto de pontos que utilizamos, para tirar o efeito da variação do acaso, com base nos valores de x. Tá? Ou seja, eu vou criar uma equação com base nos dados, eu vou criar uma equação que descreve y em função de x, e aí eu vou pegar valores de x e colocar na equação para ver o que acontece com o y.
Está fazendo sentido? Então, assim, professor. E aí nós temos o que a gente estava discutindo agora, que existir uma regressão não implica que X causa Y. Por melhor que seja a regressão. Ser uma relação causa-efeito ou não é conhecimento do assunto. É o que nós conhecemos daquele assunto. Eu sei que a adubação nitrogenada causa produtividade. Eu sei que um nematicida causa uma redução na população de nematóides. Eu sei que plantas de mato causam uma queda na produtividade agrícola. Esses casos são relação causa-efeito. Mas porque eu sei, como engenheiro agrônomo, dessas relações. É uma decisão de conhecimento. E aí nós temos duas definições mais: extrapolação e interpolação. Certo? Extrapolação é falar no que acontece fora da faixa de valores que eu criei a regressão. Interpolação, dentro. A extrapolação não é válida. Por quê? Se vocês têm primos ou irmãos mais novos, ou se lembram, ou filhos, se for o caso, vocês sabem que quando a criança é pequena, é praticamente uma reta o crescimento dela, não é? Você consegue fazer uma reta ligando idade com altura. Concordam? Sim. Mas eu posso pegar essa reta que eu fiz de 1 a 10 anos de idade, de 0 a 10 anos de idade, e dizer qual vai ser a altura da criança aos 20 anos? Não. Por quê? O senhor perguntou por quê, foi? Foi. Porque a gente não sabe ao certo, né, o quanto de variação vai ter, né? Não é só porque tem muitas outras variáveis, não. Não é o ponto que você está falando. É porque a criança para de crescer no meio do caminho. E a reta não vai mostrar isso. Ah, entendi. Certo? A reta é válida para o período de 0 a 10. Por exemplo. Vai ter variações, então a reta não explica tudo o que acontece. E nesse aspecto vocês dois estão corretos. A reta realmente não explica tudo o que acontece. Tá? Mas é uma reta boa. Tanto é que quando você leva filho no consultório médico, filho novo no consultório, eles medem a altura e vê se o desenvolvimento é normal. Está dentro do esperado. Certo? De um ano para outro. É um indicativo de uma série de problemas, inclusive metabólicos. Tá? Mas eu não posso pegar essa reta e dizer qual vai ser a altura aos 20 ou aos 30 anos de idade, porque a pessoa não continua a crescer a vida toda. E a reta que eu fiz de 0 a 10 vai continuar, matematicamente, ela continuaria com 100 anos de idade, a pessoa estava crescendo ainda. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim. Se eu calculo o que acontece aos 30 anos de idade, com base naquela reta, todo mundo ia ter 3 metros de altura. O que, evidentemente, não é o caso. Certo? Então, a extrapolação sempre é um risco. Lógico. Extrapolar os 11 anos, se você tinha uma reta de 0 a 10, extrapolar os 11 anos, você não vai errar tanto assim. Mas você pode errar. Vocês todos já extrapolaram e erraram. Em 2 casos, pelo menos.
Quantos de vocês já tiveram um peixinho de casa? Um peixe qualquer de aquário? Ninguém teve aquário na turma, não, foi? Eu tive, professor, mas morreu no mesmo dia. Eu nunca tive sucesso. Ó, e não passava de uma semana, não. Menino, vocês são pau, hein? O meu durava um pouquinho mais. Mas, Animal vamos lá. comigo nunca é 100%, professor. Sim, mas nem uma semana está muito longe de 100%. O peixe de aquário, quanto mais comida você coloca, mais ele gosta, né? E aí você vai, um dia você dá uma pitadinha com 2 dedinhos assim. Aí depois você vai e pega 3 dedos. E o peixe ficou mais animado. Opa, vou botar com 4 dedos. Aí chega um belo dia que você dá uma mãozada de comida. O que é que vai acontecer no dia seguinte? Vai morrer? Vai O peixe vai nadar de barriga para cima. O peixe literalmente morre pela boca. Ele não para de comer. Então ele termina morrendo. Você extrapolou. Você viu, se eu der uma pitadinha pequena, ele fica animado. Se eu der uma pitadinha maior, ele fica mais animado. Vai ficando mais animado, vou botar uma mãozada. Deu tanta comida que o bicho morreu. Outro exemplo. Se você adubar mais sua planta de casa, botar mais adubozinho comercial, ela fica mais bonita, não fica? Fica. Quantos de vocês já colocaram adubo suficiente para a planta ficar marronzinha, sequinha, morta? Uma mãozinha de NPK. Exato. Certo? Eu também, Paulo. Luiz Paulo. Eu também já fiz isso, mais de uma vez. Água. Mais água, a planta fica mais bonita. Até que você afoga, pobre coitada. Certo? Todos são casos de extrapolação. Realmente, mais água é melhor para a planta. Mais adubo é melhor para a planta. Até uma certa coisa. Depois daí fica mal. Faz mal. Pode chegar até a matar. Certo? Tá fazendo sentido, gente? Sim, professor. Dentro da faixa de valores, você deve usar a regressão para interpolar. É para isso que você faz regressão. Mas fora da faixa para extrapolar, você está arriscando. Porque você não sabe como é o comportamento fora da faixa. A equação só descreve dentro da faixa, não descreve fora da faixa. Certo? Pode ser que fora da faixa continue do mesmo jeito ou mude. E você não sabe, porque você não tem os dados por trás disso. Tá ok? Tá certo. Ok. E aí você tem mais 2 definições. O valor ajustado, que é o valor calculado pela regressão, é o que aconteceria se não houvesse variação do acaso, e o resíduo, que é a diferença entre o que aconteceria se não houvesse o acaso e o que acontece realmente, que é a medição da variação do acaso. Está fazendo sentido? Sim. Como a gente mede a correlação? A correlação a gente mede pelo coeficiente de correlação, R. Ou, para ser bem pernóstico, o coeficiente de correlação linear de Pearson. Pearson foi o cara que criou esse coeficiente. E o cara realmente foi um nome. Tá? Isso aí é da década de 20 ou 30 do século passado, talvez um pouco antes disso. Ele mede o grau de relação. Ele mede quanto a variação de uma variável explica a variação da outra. Qual é o máximo que eu posso explicar de alguma coisa? %100%. 100%. Eu não posso explicar mais do que 100%.
Se eu escrever 100% em porcentagem, em proporção, é 1, não é? Porque 100% é 100 dividido por 100. Então é 1. Correto? Sim, sim. Então, o coeficiente de correlação máximo possível é 1 ou menos 1. Porque o menos só indica que estão em sentidos contrários. Só isso. Qual é o menor coeficiente de correlação possível? Zero. Zero. Porque uma variável não explica nada do que acontece com a outra. Faz sentido, gente? Sim, sim, professor. E aí nós temos o coeficiente de determinação, muito imaginativamente chamado de R ao quadrado. Eu dou meio doce para quem disser como é que calculo o R ao quadrado. É pela derivada do y que chega ao r quadrado. Tem coisa mais fácil do que isso. O R quadrado é calculado como um menos o quociente da soma dos quadrados residuais sobre a soma total dos quadrados. Beleza. Mas tem um negócio, ao invés de olhar isso aí, que você procurou agora e procurou certo, o R ao quadrado é o quadrado do R. Calculo o R eleva ao quadrado da R ao quadrado. Foi complicado o texto? Hã? O texto complica. Não, o texto está correto. A definição estatística é realmente essa. Tá? Para quem é de estatística, essa definição está correta. Não estou dizendo que está errada, não. É isso mesmo. Só que é muito mais fácil pensar que ele é o quadrado do R. Ele não é R ao quadrado? E o coeficiente de correlação não é R? É verdade. Certo? Se R varia de menos 1 a 1, qual é a faixa de valores que R ao quadrado pode ficar? Ou ele mesmo ou zero, né? De 0 a 1. Porque menos 1 ao quadrado é quanto? Zero. Menos 1 ao quadrado é quanto? É 1. É 1 ou é zero? 1. 0 ao quadrado é 0. Então, menos 1 é menos 1 ou 1, tanto menos 1 ao quadrado quanto 1 ao quadrado são 1. É o maior valor possível. 0 ao quadrado é 0. É o menor valor possível. E o resto vai estar no meio do caminho. Fora se for 0 ou 1, o coeficiente de determinação, R ao quadrado, sempre vai ser menor do que o R. Primeiro, porque ele é o quadrado de um valor abaixo de 1. Tá? Então, necessariamente menor. E segundo, porque o R fala a ligação, a força da ligação. Mas o R ao quadrado fala de uma reta específica. Certo? Então, vai ter ponto que é explicado pelo outro, mas não cai exatamente na reta. Por isso que ele é sempre menor. Faz sentido? Sim, sim.
Quanto, vamos lá, Vitor. O R, coeficiente de correlação, varia de -1 a 1, não é? -1 ao quadrado é quanto? 1 ao quadrado é 1. 0 ao quadrado. Então, o coeficiente de determinação vai variar de 0 a 1. Se eu pegar um coeficiente, por exemplo, de correlação de 0,5, qual é o coeficiente de determinação? Ponto 25. 0,5 ao quadrado, 0,25. Se for 0,8, sempre menor, né? Se for 0 ou 1, o coeficiente de correlação é igual ao coeficiente de determinação. Mas nos outros casos vai ser menor. Matematicamente, porque você está elevando números abaixo de 1 ao quadrado. Certo? E logicamente, por quê? Na correlação, eu estou falando da intensidade da ligação, mas não da forma da ligação. Na regressão, eu peguei aquela intensidade de ligação e transformei numa expressão matemática única, específica. E vai ter ponto que é ligado, mas não cai exatamente em cima da reta. Faz sentido? Tá claro para todo mundo? Sim, sim, professor. E aqui nós temos correlações entre alturas e pesos. Qual desses dois grupos, laranja ou azul, tem uma ligação melhor entre altura e peso? O azul. O azul. Porque a altura explica 94% do que acontece com peso no azul, mas só explica 59% do que acontece no laranja. Tá claro para todo mundo isso aí? Tá sim. E vejam como o azul fica mais concentradozinho e o laranja mais aberto. Certo? Então a gente pode ver visualmente quem tem uma correlação melhor, vendo quem está mais apertadozinho em termos de uma linha. Tá coerente, gente? Sim, sim. Quais são as causas de variação que existem na regressão? Primeiro, é uma variação devido a x. X causa variação. Nesse caso, variação como uma reta, porque a gente está falando da regressão linear. É a única causa conhecida de variação, é a única causa que a gente pode calcular diretamente. O resto que a gente não pode calcular é variação do acaso. Concordam? Sim. Perdi a tela. Quais são os requisitos da regressão linear simples? X não tem variação do acaso. Certo? Toda variação do acaso acontece em Y. Tá? Segunda,
Como a gente está falando na regressão linear, y pode ser explicado por uma reta em função de x. Tá? Se não dá para escrever uma reta ligando y com x, a regressão linear não é válida. É lógico. Em cada x, eu tenho variação do acaso independente do x. Ou seja, eu tenho um x qualquer e eu tenho valores diferentes de y para aquele mesmo x. Certo? Em que a variação do acaso segue aquela regra que a gente falou na terça-feira de distribuição normal com média zero. Ou seja, o acaso é independente do x e tem uma distribuição normal com média zero. E é mais ou menos constante ao longo de todo o experimento via homocedase, e os dados são homocedásticos. Tá ok? Tá ok, gente? Ok, Ok, professor. Pensando numa regressão linear simples, essa é a equação da reta. Y é igual a A mais BX. Se você usar o Excel, por exemplo, ele vai colocar Y igual a B mais AX. Tá? Mas pense sempre no A como o intercepto e o B como o coeficiente angular. Ou seja, o B, o A, indica o valor de Y para X igual a zero. Por quê? Quando é que o Y vai ser igual a A? A única hora que o Y é igual a A. Quando x for igual a zero. Porque o B não pode ser zero. Porque se o B for zero, o Y vai ser igual a A o tempo todo. Não é isso? Então não faz sentido B zero se eu tenho uma ligação entre as variáveis. Tá? Se B não é zero, e x for diferente de zero, y vai ser igual a A mais B. Onde esse B pode ser positivo ou negativo. Tá? Tá coerente? Sim, professor, tá coerente. Quanto maior o B, mais Y responde a X. Faz sentido? Professor, o senhor poderia explicar isso aí? Eu não entendi muito bem, não. Essa parte aí, quanto mais B. Y é igual a A mais BX, né? Sim, Então, B varia, multiplica o X, concorda? sim. Vamos dizer que o B seja 1 ou 10. Certo? Ok. B é igual a 1, B é igual a 10. Eu vou dizer que A é igual a 0 só para facilitar a minha conta. Então, a equação é Y igual a 1x ou Y igual a 10x. Correto? Certo. Quando x for igual a 1, quanto é que é Y se B for 1? Vai ser 1. E quando B for igual a 10, quanto é que vai ser Y?
10. 10. Então, para x igual a 1, y igual a 1 ou 10. Correto? Certo. Quando x for igual a 2? Vai ser... O Vitor respondeu aí. 2,20. Se for igual a 3, 3,30. Ou seja, eu estou subindo x na mesma quantidade, 1, de 1 para 2, de 2 para 3, e y está subindo muito mais quando b igual a 1 do que quando b igual a 10. Ah, entendi. Certo? Eu falei em absoluto porque o b pode ser negativo também. Certo. Certo? Por exemplo, se eu colocar herbicida, o que é que deve acontecer com o mato? Herbicida e MAP? Matou. Ah, morrer. Morrer. Então, quanto mais herbicida, mais ou menos plantas de mato eu tenho. Menos. Então, o herbicida aumenta, o mato diminui. Entendi. Confere, gente. E aqui nós temos um exemplo de 3 regressões. Azul, cinza e laranja. Qual dessas 3 regressões descreve melhor o comportamento de Y? A última, né, professor? Ah, não. É a última. A de... Deixa um instantinho só para resolver uma coisa que eu já chego de volta, tá? Ok. Cheguei. Peço desculpas, mas estava com uma coisa aqui que eu tinha que resolver, gente. Então, voltando. Qual a melhor equação? A última, professor. Aqui o R é mais próximo de 1. O R ao Aqui quadrado. o R é mais próximo de 1, é a equação azul. Justamente porque o R é mais próximo de 1. Nesse caso, Y, essa ligação matemática, essa equação, explica 99% do que acontece com Y.
cinza explica 97 e laranja explica 91. Todo mundo está conseguindo ver isso? Sim, deu para entender. Se considerar o cenário em que x igual a 0, vamos dizer que sejam 3 variedades, tá? 3 variedades de alguma coisa. Qual variedade seria melhor quando x igual a 0? A laranja. Porque tem o maior valor de A. E você pode olhar isso no gráfico, ela está mais alto do que as outras. Todo mundo está vendo isso? Sim, sim, professor. Sim, sim. E qual dessas 3 responde mais a modificações nos valores de x? A cinza. Você vê isso facilmente porque é a reta mais inclinada, né? E também porque tem o maior valor de B. Todo mundo está conseguindo ver isso? Eu sim. Conseguiram entender a lógica? Então, recapitulando, a correlação indica o grau de ligação entre 2 variáveis. Quanto a variação de uma explica da variação da outra. A regressão dá um passo na frente disso e pega os dados que você viu no seu experimento e cria uma equação ligando o seu x com o seu y. Tá ok? Ok, professor. Certo. Então, lembrando, eu vou disponibilizar daqui um pedacinho mais essa aula no YouTube, colocar no SIGA, e vocês devem mandar um resumo do assunto, vocês e os demais alunos que não puderam participar da aula hoje, devem mandar um resumo do assunto para a apresentação. Esse resumo deve ser pessoal, tá? Então, para a presença, perdão. Cada um tem que fazer o seu resumo. Tá? Não precisa ser um resumo longo, mas eu tenho que mostrar que ou participou da aula hoje, ouviu depois, entendeu o assunto, estudou e consegue fazer uma síntese do assunto. Tranquilo? É texto, Vitor. Quão extenso vai ser, depende de você. Certo? Não vai ter pontuação até segunda-feira, Chay. Tá certo, professor. Não. Aí como você vai fazer é escolha sua. Ok? Tranquilo, gente? Ok, professor, tranquilo. Então, bom fim de semana e até terça-feira. Até, obrigada. Até, Eu professor. também. Você também. Tchau, tchau, professor. Boa noite. Boa noite.